Oi, gente! Estamos de volta com mais uma sessão de perguntas e respostas. Hoje respondendo duas perguntas bem polêmicas. E eu não vou nem citar o nome das pessoas aqui, tá? A primeira pergunta é sobre a restrição, do uso da ayahuasca. A pessoa diz que no céu onde ele frequenta, os dirigentes não proíbem ninguém de frequentar um ritual. Mesmo aqueles casos de esquizofrenia e bipolaridade, pessoas que estão fazendo uso de algum medicamento, os dirigentes de lá não proíbem, porque diz que a ayahuasca trabalha na cura e não vai fazer mal de jeito nenhum. Então essa pessoa quer saber por que tem alguns institutos que proíbem. E a segunda pergunta é sobre os casos de depressão, né? A pessoa fala o seguinte, que se existem estudos, que a ayahuasca melhora a depressão, por que os institutos proíbem as pessoas que têm depressão ou faz uso de medicamentos de frequentarem o ritual? As perguntas são bem similares e uma complementa a outra, tá? A resposta de uma serve pra outra. Bom, antes de trazer os meus convidados, a Ju e o William, que tem bastante experiência no assunto, eu vou dar meu breve ponto de vista, porque eu andei pesquisando muito sobre isso, eu fui buscar informações, eu fui entender o porquê que isso acontece, tá? E assim, não foi nada além do que eu já imaginava, tá? Porque na minha cabeça realmente é proibido, sim, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca, tá? Então assim, não é questão de preconceito, não é que a gente tá discriminando alguém, entendeu? Não é nada disso, é por questão de segurança, tá? Então o negócio é o seguinte, a ayahuasca, ela é proibida pelo CONAD de ser oferecido em casos de psicopatologias tanto altas quanto leves, entendeu? Então assim, mesmo nos casos de esquizofrenia, bipolaridade, uma leve depressão, vamos dizer assim, é proibido, porque realmente ela pode ser um gatilho para acentuar todo esse tipo de psicopatologia dentro da pessoa, sabe? Então é mais por medida de segurança mesmo e também é proibido por lei, né? A gente não vai fazer nada ilegal. Ela diz que os dirigentes de lá oferecem, que diz que é cura. Eu acho o seguinte, como é proibido por lei, eu acho muito perigoso, sabe? Você infringir essa lei, e porque é um risco muito grande, né? Uma, porque os institutos não estão preparados caso aconteça alguma situação crítica lá na hora com essas pessoas. Aí pode acontecer de pessoas que estão fazendo uso de medicamentos, para tratar psicopatologias, pode dar uma crise serotonérgica, Então assim, pode acentuar demais e a pessoa pode ter sim um surto, um piripaque, E os institutos não estão preparados para lidar com esse tipo de caso, Sobre o caso de depressão, tem dois lados da moeda, tá? A ayahuasca, ela tem triptamina. E o que acontece? Ela age no sistema dopaminérgico, recaptando a serotonina. Então, é muito comum a pessoa já sair bem, depois de uma sessão de ayahuasca, justamente porque mexe com tudo isso, Mas também existe as pessoas que não se dão bem. Então assim, existem estudos sim, entendeu? Que a ayahuasca melhora casos de depressão, mas ainda não se tem nada comprovado. Então assim, fica naquela linha vermelha do perigo, Eu acho que é muito arriscado, de verdade, a pessoa ir lá dar cara a tapa, se tem esses tipos de problemas, Então assim, existem outros tipos de tratamento, não precisa se arriscar numa sessão de ayahuasca, onde os institutos não estão preparados para lidar com esse tipo de coisa. Por isso que a gente vê também tanta notícia aí na mídia, não é verdade? O caso do Glauco, entendeu? O caso do Rian. Então assim, é arriscado, gente, é arriscado. Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência, Sinceramente, é muito arriscado isso que esse instituto tá fazendo, entendeu? De não fazer essas restrições. E se caso acontecer alguma coisa, a pessoa tem todo o direito, de culpar o instituto por não ter avisado, por ter permitido uma coisa que é fora da lei, O CONAD proíbe, tá escrito lá direitinho, entendeu? Quais são as regras. Então não é legal você fazer uma coisa que é proibida, Eu acho que corre muito risco aí. Ainda bem que os dirigentes nunca tiveram problemas e, pelo contrário, falaram que tiveram curas, mas eu acho que é dar tiro no escuro, sim. Há uma confusão em relação a essa questão das doenças, Então, assim, casos de depressão, não há nenhuma contraindicação
em relação ao uso da ayahuasca, a não ser se a pessoa faz uso de alguns remédios. Mas, assim, estudos mais recentes, né, de universidades conceituadas, como a Federal de São Paulo, a USP de Ribeirão, tem algumas universidades no Nordeste também pesquisando sobre isso, e a pesquisa tem demonstrado que a ayahuasca ajuda sim. Agora é importante, né, a ayahuasca dentro de um contexto religioso, que é onde está acontecendo as pesquisas. Existe um movimento mais recente de pesquisadores buscando encontrar apoio para fazer a pesquisa em torno do uso terapêutico, mas por enquanto isso ainda é muito restrito. Então, quando a gente fala o uso da ayahuasca, ele está sempre atrelado ao uso religioso. Então, as pesquisas têm demonstrado, através de vários resultados, que ela auxilia sim a pessoa a melhorar da depressão, a se curar da depressão. Então, nesse sentido, a não ser que a pessoa faça uso de determinados remédios que são contraindicados, né, com o uso da ayahuasca, não tem nada de errado, não. Eu mesmo posso falar da minha experiência pessoal, que consegui me curar de estados é, de depressão. Conheço pessoas que também se curaram, que fizeram uso da bebida, né, e conseguiram sair desse estado negativo, né, dessa experiência de vida negativa. Agora, em relação a casos de bipolaridade, esquizofrenia, eu sei que existem muitos céus, muitas igrejas do Santo Daime que estimulam, inclusive, a pessoa que apresenta e que declara esses quadros a fazer o uso da bebida, falando que ela pode curar. Agora, o que acontece? Foram feitos, né, 20 anos de pesquisa, né, lá na década de 80 até o ano 2000, em relação ao uso, né, em diferentes comunidades ayahuasqueiras, né, com a igreja do Daime, lá no céu do Mapiá, com as grandes lideranças, né? E foi convencionado, então, tem um documento, inclusive esse documento está na página do Instituto Espiritual Xamânico Flor de Lótus, para quem tiver dúvida, né? Mas também acha facilmente no Google. Quando o CONAD autorizou o uso religioso da bebida, foi convencionado, né, entre as grandes lideranças aí desses movimentos, né, o DV também, inclusive, de que não é recomendável servir ayahuasca para pessoas que apresentam esses quadros de bipolaridade e esquizofrenia. Então, por outro lado, eu entendo que tem dirigentes que estimulam o uso, sim, né, por pessoas que apresentam esses quadros. Mas, para mim, na minha visão, isso é muito pessoal, é problemático porque está colocando em risco, né, a pessoa, porque a bebida pode sim funcionar como um gatilho para uma crise. Veja bem, a gente não está falando que a bebida causa crise nessas pessoas, mas ela pode funcionar como um gatilho para que a pessoa tenha crises, e isso pode colocar em risco um tratamento, pode despertar coisas que na pessoa que não seriam, né, não viriam à tona se ela não tivesse feito o uso dessa bebida, né? Então, é uma coisa, inclusive, agora, né, tá muito em discussão sobre isso, né, um momento delicado, né, porque é complicado. E quando, assim, apresenta-se uma crise, né, quando uma pessoa passa por uma situação adversa, todo o universo ayahuasqueiro entra em jogo, né, então não é, foi naquele local com aquelas pessoas, é o Santo Daime, é a ayahuasca. Então, para mim eu acho muito delicado. Eu sei de casos, assim, eu conheço muita gente nesse universo do Santo Daime e da Ayahuasca, né, que falam sobre casos de cura, né, de pessoas que melhoraram mesmo sendo bipolar. Mas, assim, é um caso para ter um problema generalizado. Então, eu acho que é delicado, a pessoa, o dirigente que está servindo a bebida para casos que com consciência, porque a pessoa pode ir também para o ritual e não declarar, né? Esse seria um outro problema também. Mas quando a pessoa declara que tem esse problema, é muito delicado, é muito coloca em risco muita segurança, tanto da pessoa quanto do próprio uso da bebida, porque a sociedade não está preocupada
em saber detalhes, ela simplesmente julga, né? E aí quando cai no julgamento, vira um reboliço para todo mundo. Em relação aos remédios, desde quando eu fiz o Instituto Espiritual Xamânico Flor de Lótus, eu fui instruído em relação a essa questão dos remédios. Eu, assim, particularmente, eu não sei se existe uma lista oficial elaborada por pesquisadores, mas pessoas que eu conheço que são farmacêuticos e que têm uma experiência com relação a isso, né? A gente tem uma lista, né, nossa, dos institutos aqui da região, onde que a gente pede para a pessoa nos informar o remédio que ela está fazendo uso, e aí, junto com essa lista que foi elaborada, né, a gente é, tem os casos que pode ou não beber, que a pessoa deve ou não suspender a medicação. Então, assim, é muito delicado. Servir ayahuasca para com pessoas que estão fazendo uso de determinados remédios é perigoso também. No meu ponto de vista, é uma questão de responsabilidade. E sem um controle é uma irresponsabilidade. Inclusive, nesse documento do CONAD, tem se falado muito, né, da importância da ficha de anamnese, né, que é uma tiragem que a gente faz para saber a saúde mental, psicológica e física da pessoa, para que quando ela for fazer o uso da bebida dentro desse contexto religioso, seja o mais seguro possível, tanto para a pessoa quanto para o grupo que está oferecendo essa oportunidade, né? Então, volto a dizer, assim, é muito bonito falar que o Instituto tem, sei lá, 15 anos de existência e nunca aconteceu nenhum caso. Mas caso venha acontecer né, com uma pessoa, é toda a comunidade, são vários anos aí de, de experiência que é colocado em jogo, que vem, né, está em uma situação de julgamento pela sociedade. Então, eu acho muito, muito delicado. Eu acho que o dirigente tem que ter uma responsabilidade, principalmente por ter uma CNPJ, por ser um instituto, né? E por ter que seguir determinadas leis, né? O mesmo caso vale para algumas vertentes do xamanismo, né? Então, o uso da bebida numa vertente xamânica ele é diferente do uso de uma bebida numa vertente da doutrina do Daime. Então, o xamanismo fala-se muito em medicinas, né? Em outras plantas de poder, né? Institucionalmente falando, não pode, é só ayahuasca. Não pode sananga, não pode rapé, não pode cambô. Então, se a gente quer servir a ayahuasca com responsabilidade, e nisso eu dou muito crédito para a União do Vegetal, que eles seguem à risca as leis, né, dos lugares onde eles estão. E um grande ensinamento veio com a questão lá nos Estados Unidos, que foi proibido o uso da ayahuasca por um tempo, né, até ser julgado no Supremo Tribunal deles lá. E o pessoal da União do Vegetal bebia nas sessões água, até que a ayahuasca foi liberada e aí eles voltaram a utilizar a bebida. Então, assim, ainda mais sendo responsável por um instituto, eu acho que essa questão ela tem que ser muito bem vista. É muita responsabilidade que nós temos perante as pessoas e perante a toda a história da ayahuasca, né? No país e com as grandes religiões, com o Daime, Parquinha, o DV, né? O respeito, inclusive, com os padrinhos que dedicaram toda uma vida ao mestre Irineu, né? Então, eu acho que é muito sério. E também, assim, não só com essas figuras, né, importantes, mas com a pessoa que está indo buscar uma ajuda, né? Às vezes a gente acha que a ayahuasca vai curar e a gente coloca a pessoa numa situação de crise e nós não temos aí os elementos para poder dar uma sustentação para a pessoa, para poder auxiliar ela. Então, de vez em ajudar, a gente acaba mais piorando o processo da pessoa. Então, para mim é delicado, é uma questão, volto a dizer, de responsabilidade e de respeito, né? É, claro, cada um faz suas escolhas, né? Cada dirigente faz as suas escolhas e assume as consequências perante essas escolhas, né? Mas se a gente quer realmente levar essa bebida para mais e mais pessoas, essa questão da responsabilidade ela tem que estar cada vez mais latente dentro de nós. Muito obrigado por poder participar e até a próxima semana. Bom dia, gente. Bom dia, Vivi.
Eu não vou me estender muito falar a respeito dessa questão da depressão, de medicamento, porque eu acho que o William e a Vivi já falaram bastante a respeito do assunto com relação ao posicionamento, né, nosso do Instituto com relação a essa questão. Mas o que eu queria falar é que, de repente, assim, a gente fala que a ayahuasca ela não é recomendada para pessoas que sofrem de bipolaridade ou esquizofrenia, né? E aí no nosso mundo aí, nesse mundão aí, com tantos estímulos estressantes, vamos dizer assim, né? Fica difícil. Como é que a gente sabe que a gente não é bipolar? Porque todos nós, né, a gente não fala assim que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Então, de bipolar também todo mundo tem um pouco. Ou seja, todo mundo passa assim por fases de euforia e fases de depressão. Quando que eu preciso me preocupar se eu não sou bipolar ou esquizofrênico, né? No caso da bipolaridade, essa questão assim das duas polaridades, né, no sentido de grande euforia ou grande depressão, é claro que todo mundo passa por fases assim na vida, onde nós temos, né, esses altos e baixos, isso é super natural, super normal, não é algo para se preocupar. É para se preocupar quando é fora do normal, fora do padrão, no sentido de que de repente está de um jeito, talvez não tenha nenhum gatilho, sabe? E você muda de um extremo para o outro, assim, com muita frequência. E é claro que aí nesse caso, tudo isso que eu estou falando tem a questão de ser diagnosticado por um psiquiatra, né? Com relação à esquizofrenia, tem a ver com a perda da realidade, no sentido de você não sabe direito o que é verdade, o que é mentira, tem alucinações, assim, paranoias, medo de perseguição, mas também nesse caso deve ser diagnosticado por um psiquiatra. Então eu digo assim, se é alguma coisa que é dentro do normal, talvez você nem tenha essa dúvida com relação a sou bipolar ou esquizofrênico. E se for alguma coisa um pouco fora do normal, o conselho é que se procure um psiquiatra para saber a opinião dele a respeito de se eu sofro dessas doenças ou não. Bom, é isso, Vivi. Até a próxima. Namastê. Gente, espero que as questões tenham sido esclarecidas. Eu acho que tem que ter muita consciência de verdade, as pessoas têm que buscar informações, né? Pra não cair lá, depois ficar culpando os institutos, né? Eu acho que até mesmo os institutos precisam ser mais rigorosos, entendeu? Com a ficha de anamnese, porque é perigoso sim, né? Todo cuidado é pouco, né, gente? Bom, um beijo enorme no coração de vocês. Namastê.